Boa noite a todos. Essa palestra foi pedida, está sendo transmitida para o EGEVES, os jovens lá de Viçosa e de sub-região. É sempre um prazer estar com vocês. Amo minha galera de Viçosa. Espero que, em sendo possível, a maioria esteja aí para ver. O tema de hoje é Sinais dos Tempos. E Allan Kardec vai falar isso na Gênese Bíblica, mas também nós vamos encontrar isso no texto sagrado, na Bíblia, onde Mateus, o evangelista Mateus, registra o capítulo 24 sobre esses sinais dos tempos. Isso também é conhecido como o sermão profético. Mateus tinha a intenção ali de mostrar a relação do que Jesus fala que estava por vir, que seriam sinais dos tempos, sinais do fim dos tempos. E as pessoas já instantaneamente começaram a pensar que é o fim de tudo, que era o Apocalipse. Não é nada disso. Finais dos tempos. Que tempos? Aqueles tempos. Há uma mudança. Nós, como espíritas, entendemos que nós temos 5 níveis de planeta. E nós estamos atualmente no 2º nível, caminhando para o 3º nível. Em sendo assim, este tempo de 2º nível do planeta, de provas e expiações, está se encerrando. Em algum momento isso vai acontecer. Costumo dizer, e quero deixar bem claro, que esta é a minha opinião, de que nós estamos na última encarnação antes dessa separação. Minha opinião. Isso vai acontecer de qualquer jeito, essa separação. Mas eu acredito, isso é minha opinião, baseado nos relatos, no que a gente tem visto, de que esta é a última. A próxima encarnação, aqueles que se adequarem, reencarnam aqui na Terra. Os que não se adequarem serão lançados a planetas um nível inferior à Terra. Mas nós precisamos também conhecer essa linha de corte. O que vai definir quem fica e quem vai? Obviamente que somos nós que vamos definir se queremos ficar ou não, de acordo com atitudes, de acordo com aceitação de quebra de paradigmas, muitas vezes. Sendo assim, vamos começar a conhecer o texto, porque Jesus fala que viriam, ao capítulo 24 de Mateus, que viriam falsos cristos e falsos profetas. E que, se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. O que ele quer dizer com isso? Que até mesmo as pessoas muito bem preparadas, as pessoas mais racionais, mais lógicas, poderiam cair no argumento desses indivíduos, tamanha a facilidade de argumentação, a lábia deles. Podemos lembrar aos ouvintes que Adolf Hitler se assemelha a essa situação, porque era um líder nato, isso ninguém pode negar. O problema é que ele estava liderando um grupo para uma atitude absurda, errada, completamente antagônica à vontade de Deus. Mas ele era um líder, isso ninguém pode negar, até porque ele era austríaco e levou a Alemanha contra o mundo. Então, o cara realmente era um grande líder. O objetivo é que claramente estava errado, totalmente errado. Mas nós vemos também hoje em dia aí nossos políticos, um dizendo que não está nem aí, o outro dizendo que bom que a natureza criou isso. Ou seja, você vê que são falsos profetas. São pessoas que as pessoas estão se ligando a eles, buscando a eles, adorando eles, e eles falam esse tipo de coisa. Não vamos entrar em política, obviamente. Quem me conhece sabe que eu não fujo de uma polêmica, eu não vou fugir do assunto, mas eu não posso fugir do tema hoje. Eu só estou dando exemplo de que porque as pessoas acham que Jesus está falando somente de religiosos. E não são só de religiosos, né, que Jesus está falando, não somente deles. E pessoas da área política, de uma série de outras áreas do conhecimento humano. Então, baseado nisso, Jesus está nos afirmando que viriam pessoas que agiriam como esses profetas, agiriam, e como as religiões foram criadas ao redor de profetas. O cristianismo foi ao redor de Jesus, que era também profeta. Jesus tinha um tríplice aspecto, isso baseado até nos presentes que ele recebe, no registro, né? Que ele não recebeu nenhum daqueles presentes, claramente, mas é um registro de identificação, que ele recebeu o ouro, um presente que se dá a um rei, incenso, presente que se dá a um sacerdote, e mirra, presente que se dá
a um profeta. Então Jesus era um profeta, e ao redor dele criou-se o cristianismo. Ao redor de Zaratustra, ou Zoroastro, criou-se o zoroastrismo. Ao redor de Muhammad, Maomé, foi criado o movimento muçulmano. Então, o profeta, ele é alguém que normalmente dá base para a criação de uma nova doutrina religiosa, nesse caso. Mas existem profetas também de questões políticas, sociais, que estão abarcando essas pessoas e estão em briga, em atrito constante, colocando uns contra os outros. Quero afirmar aqui que não defendo nenhum lado nem outro, até porque não gosto de nenhum deles. Mas, como espíritas, falar mal dos nossos políticos eleitos está errado. Por que errado? Conduta Espírita, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, capítulo 10. Cabe a nós, espíritas, através da conduta espírita, orarmos por aqueles eleitos, independente da nossa escolha, de terem sido da nossa escolha ou não. Então, você pode ser contra a ideia, mas cuidado, ficar falando mal do indivíduo é uma atitude não espírita, segundo o livro Conduta Espírita. Se você não entende que o Conduta Espírita é uma base para você, então faça o que você achar melhor. Mas nós entendemos que aquele livro nos mostra como o espírita deve se conduzir em várias áreas, em vários momentos, em várias situações, da vida. Mas vamos seguir. Jesus fala também de guerras, rumores de guerras, e tudo isso nós temos visto também. Muitos rumores, nós começamos o ano já falando sobre a possibilidade de uma terceira guerra, e as pessoas preocupadíssimas, outros preocupados demais com relação à data limite, e cada um se apegando a uma coisa ou outra, e a verdade é que nada disso realmente é importante do ponto de vista pessoal. Afinal de contas, o que muda o mundo não somos o todo, é cada um de nós. Cada um de nós tem que fazer a sua mudança, a sua reforma íntima, e não se preocupar com a reforma íntima do outro. Claro que se o outro pede ajuda, me cabe conduzi-lo, ajudá-lo, instruí-lo. Olha, se você quer aprender, é assim. No livro O que é o Espiritismo, Allan Kardec nos instrui, e isso é base para nós, independente se você concorda ou não com conduta espírita, o que é o Espiritismo é base para nós. Kardec diz que nós espíritas devemos apregoar o Espiritismo aos espíritas e aos que não têm uma religião definida. Então não nos cabe converter ninguém. Sendo assim, o indivíduo não tem uma religião, nós podemos falar para ele. Se ele é espírita, também. Mas falar para um católico, para um budista, para um protestante muçulmano, não é a nossa função. Nós não somos conversionistas. Mas se alguém vem nos perguntar sobre a nossa doutrina, nos cabe conhecê-la para então explanar o que a doutrina realmente defende como verdade. E o que eu tenho visto muito é um total desconhecimento daqueles que se dizem espíritas da própria doutrina. E isto é um erro muito crasso, é um erro muito grave. Cabe a nós conhecermos a própria doutrina para defendê-la. Defendê-la porque ela precisa de defesa? Não. Não é que ela precise ser defendida. Mas quando alguém vem me questionar acerca dela, me cabe conhecê-la para instruir, para explicar. Olha, nós acreditamos nisso, nisso, nisso e nisso. Se a pessoa acredita ou não, não é um problema nosso. Ela perguntou no que nós acreditamos e por que acreditamos. Nos cabe explicar. Kardec, na Gênesis, vai falar exatamente sobre isso, no fim dos tempos. Assim, muito compatível com o que trata o capítulo 24 de Mateus, o chamado sermão profético. Sendo assim, vamos entender que existe uma ligação muito íntima, porque ambos falam a mesma língua, uma língua baseada num processo que já ocorreu em outros planetas e que vai ocorrer aqui na Terra sem a menor dúvida. Vamos voltar um pouquinho no tempo, quando nós vamos ver lá a Gênese bíblica, nos primeiros capítulos, a narrativa é muito interessante. Eu defendo que a narrativa da Gênese, dos seus primeiros capítulos, é feita por expatriados do Sistema Solar Capela, porque eles me mostram um registro de indivíduos intelectualizados, mas imorais. Não totalmente imorais, mas com o intelecto mais elevado e com a moral mais aquém, muito aquém do que deveria. Você vai perceber que a referência de Caim e Abel, Caim matando Abel. Então,
existe uma questão muito de baixa moral. Mas são pessoas inteligentes, porque vêm relatar que o ser humano, Adão, que lá diz, não Adão, não existe Adão na Bíblia, é Adão. Adão vem da palavra hebraica Adamá, terra fértil. O ser humano, tradução de Adão é ser humano. Diz que o ser humano nomeou todos os animais, os vegetais. Então, ele era uma criatura dotada de inteligência. Narra também que a fêmea, porque lá diz que foi criado o ser humano, macho e fêmea os criou. Eva, que na verdade é Rava, vai ser pedida e entregue posteriormente, que é a ideia das vivências. Como diz meu amigo, meu irmão em Cristo Falcone, nós não temos vidas, nós temos uma vida, nós temos vivências. Nessas vivências são a chamada Rava. Rava em hebraico, um plural da palavra vida, vidas. Então o ser humano pede a Deus vidas, e Deus lhe dá vidas, para que haja o processo evolutivo. Quem vai defender isso também é a própria Kabbalah judaica, que é a mística e a religião, a mística e a ciência da religião do povo hebreu, né? Hoje, não necessariamente hebreus, mas do judaísmo, porque hoje existem judeus de todas as nacionalidades. Começamos a ver, então, lá, que quando há uma desobediência, existe um pagamento. E esse pagamento é feito tanto para o ser humano masculino, que vem do hebraico ish, que significa homem, tanto do ser humano feminino, que chama Ishá, quer dizer mulher, mas também da chamada serpente, da criatura ou do ser que, de alguma forma, nos induziu. O que nós podemos perceber ali é que essa serpente nada mais é que a curiosidade, ou um senso natural de desrespeito às regras, um senso caótico. A narrativa é de que eles viviam no paraíso, tinham de tudo e tinham filhos, porque diz que o homem passaria como punição da desobediência, do pecado original. O que é o pecado original? Desobediência da lei divina. Desobediência. Esse é o pecado original. Nada tem a ver com sexo. Tem gente até hoje acha que o pecado original tem a ver com sexo. Não tem nada a ver com sexo. O pecado original é a desobediência. Ponto. Desobediência da lei divina. A punição para o homem, que ele passaria a colher, a viver do próprio suor. Então, ele já não mais, ele teria que plantar, que colher, que preparar o alimento. Se essa é uma punição, e se isso está nos primórdios, me passa a ideia de que num planeta anterior desses primeiros habitantes da Terra, do registro dos expatriados de Capela, no planeta deles já existia uma tecnologia extremamente avançada, como nós já temos hoje. Hoje nós temos equipamentos que são conduzidos pelas plantações por GPS, por computador. Ele faz o percurso todinho, fazendo a colheita e embalando. Em alguns casos, alguns tipos de alimentos já embala, ou já separa os grãos. Tudo feito com alimentação de energia solar, alguns deles, e por GPS computadorizado. O próprio sistema define a área e aquela máquina vai virando e fazendo a colheita. Nem precisa de um ser humano presente na cabine desse maquinário. Então são coisas muito avançadas. Há esse registro. E a mulher, cabe a ela, o texto diz que a punição da mulher é parir com dor. Se a punição da mulher é parir com dor, é porque ela já paria sem dor. Isso me leva também a uma situação de um planeta anterior da vivência deles, provavelmente o sistema solar Capela, onde já existia uma vivência, uma vivência intelectual maior. Já existiam tecnologias, técnicas de melhorar a vida daquelas pessoas. Entre essas técnicas, agora é uma suposição minha, provavelmente a mulher chegava grávida numa clínica, lá nesse planeta do sistema solar Capela, e dizia, olha, eu vim parir, eu vim dar à luz. E alguém chegava e falava, não, pois não, é por aqui. Mas, olha, eu nunca fiz isso, eu não sei como fazer. Não, você chega aqui, eu vou te encostar nessa máquina e vou apertar um botão e o seu filho vai ser teletransportado do seu ventre direto para o berço, e já com o umbigo curado. E ela, olha, interessante, então podemos fazer. E alguém vai, aperta o botão e a criança é teletransportada já para o berço, com o umbigo curado e já chorando.
já com o pulmão aberto. E de repente a mulher olha e vê aquela barriga, natural, né? As pelancas, vamos dizer assim, né? O tecido mais amolecido, e falou assim, mas e minha barriga? Não, calma, tem um outro botão aqui, aperta outro botão e pronto, abdômen trincado, tranquilo. A mulher já sai de lá feliz da vida, com o bebê no colo, e falei, mas logo não, tá tudo certo, tá tudo resolvido já. Por quê? Ela não teria dor. Então, muitos provavelmente, nem mesmo as contrações Braxton Hicks, que são as chamadas falsas contrações, essas mulheres detinham, né? Possuíam mais, não existia mais isso. Já existiam medicações ou técnicas que já não permitiam mais isso, nem essas falsas contrações. E que algumas pessoas dizem, isso aí não é nada. Eu desafio quem diz isso a passar por um teste. Existe um aparelho que faz o teste para ter uma ideia de como são essas contrações, tanto a Braxton Hicks quanto as contrações reais do parto. Eu te desafio a testar. E pelo que eu sei, vai de 1 a 10. A maioria dos homens não consegue chegar na metade. O limiar de dor para a mulher é muito mais alto. A mulher suporta mais dores. Por isso, nós homens temos por hábito virarmos crianças, virarmos infantes quando estamos adoecidos. Seguindo, então, entendendo isso, que existem situações, por que então essas pessoas estão aqui? Por que vieram do Sistema Solar Capela? Exatamente por causa da linha de corte. Essa linha de corte ela vai ficar muito mais precisa ao capítulo 25 de Mateus. A partir do verso 30, nós vamos falar do verso 31 primeiro, em diante. Porque no verso 30 ele é meio que um fechamento antecipado. No verso 31, Jesus diz que virá um justo juiz e que separará ovelhas de bodes. Ora, Jesus falava de joio e trigo, ora de ovelhas e bodes. Algumas pessoas, vez ou outra, me perguntam por que não falou só de joio e trigo e só de ovelha e bode? Muito simples. Jesus é um sábio. E o sábio busca falar dentro do conhecimento do seu ouvinte, da maneira mais simples, para que todos possam compreender. Lembrando um dos meus mestres, Jacques Lacan, eu sei o que digo, mas não sei o que o outro ouve. Então Jesus fazia de tudo para falar de maneira mais simples dentro do conhecimento da criatura. Quando ele fala de joio e trigo, está falando para agricultores, pessoas que conhecem essas plantas, sabem as diferenças entre elas. E quando ele fala de ovelha e bode, ele está falando para agropecuaristas, para pastores, para criadores de animais, que também sabem a diferença entre esses dois animais. E para quem não sabe, ele vai dizer então que aos bodes ele diz às ovelhas: vinde, pois, benditos de meu Pai, ao paraíso celeste que lhes foi criado desde o início dos tempos. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Estive frio e me agasalhaste, estive perdido e me acolhestes, estive preso ou hospitalizado e me fostes visitar. Então o texto diz, os justos, virarão e dirão, mas meu Senhor, quando foi que te fizemos isso? É semelhante a um mantra, tá, gente? Vão repetir, quando foi que tivemos com fome, te demos de comer? Então, ele repete isso, e Jesus vira e fala, quando fazes um dos meus, ainda que é um dos mais pequeninos, a mim o fizestes. E ele então vira para o outro grupamento, que ele chama de bodes, e diz, apartai-vos de mim, malditos, pois não lhes conheço. Pois tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Tive frio e não me agasalhaste. Estive perdido e não me acolhestes. Estive preso ou hospitalizado e não me fostes visitar. Então estes virarão e dirão, mas meu Senhor, quando foi que te vimos nessas situações que não tenhamos te ajudado? Quando deixas de fazer um dos meus, a mim o deixas de fazer. Nesse momento, nós vamos lembrar claramente do que está no livro A Caminho da Luz. Porque lá no Caminho da Luz, Emmanuel fala que houve um momento em que um grupamento muito grande desses espíritos do Sistema Solar Capela vem para a Terra. Se eu não estou enganado, ele cita que é a terceira leva. E nessa terceira leva, ele fala que cada um desses indivíduos morriam em desastres, em desencarnes coletivos ou desencarnes comuns, quer dizer, um por um mesmo, a pessoa infarta ou morre de acidente, alguma doença grave. Mas cada um deles, em algum momento, chegou o ponto em que o indivíduo desencarnava, vou repetir, de maneira coletiva ou não, e se via diante de um tribunal excelso, um tribunal de espíritos elevados.
E esses indivíduos, segundo Emmanuel, narravam para essa criatura um pouco da sua vida e diziam: olha, uma situação ou outra. Para uns, você conseguiu evoluir o mínimo necessário para se manter nesse orbe. Então, sua próxima reencarnação será aqui, neste orbe. Mas para outros, eles virariam e viraram e disseram, segundo Emmanuel, e são mais tarde trazidos para cá, que não cabiam mais naquele planeta, porque eles não conseguiram chegar ao mínimo de evolução necessária para estar lá. E por conta disso, eles estariam atravancando, eles estariam ancorando a evolução daquele planeta. Então não tinham mais lugar, não cabiam mais ali. Sendo assim, a próxima encarnação seria já fora de lá, já seriam retirados na próxima encarnação. Então, isto que lá no Apocalipse vai falar da separação do povo, isso é de uma maneira, é claro que lá está figurado, pelo amor de Deus, uma coisa figurada, muito figurada, mas não deixa de relatar uma realidade que acontece em todos os planetas. Lembrando o que eu disse no início, 5 níveis de planetas, 5 níveis. Nós estamos no segundo, ainda temos o terceiro, o quarto e o quinto. Sendo assim, estando no segundo, estamos a caminho para o terceiro. Não sei se meio do caminho, se um terço do caminho, não importa, nós estamos no caminho. Mas para isso, para o orbe evoluir, ele evolui na medida que os habitantes também evoluem. Se o indivíduo insiste em não evoluir, se ele fica apegado, arraigado aos seus conceitos velhos, às suas atitudes errôneas, aos seus patamares de limitações, ele perde essa oportunidade. Jesus define muito bem a linha de corte, porque ele vai dizer que em cada momento, em cada necessidade, aqueles que seriam as ovelhas foram os escolhidos, porque eles atenderam. Quando o capítulo 24 de Mateus, voltando um pouquinho no 24, que é o que vai nos dar o título de hoje, que é o sermão profético, que é os sinais dos tempos, Jesus fala também dessas guerras, rumores de guerras. Fala de doenças, de pestes. Mas ele também diz que nós, que entendemos o argumento dele, não deveremos nos desesperar. Isso não quer dizer, gente, que a gente vai simplesmente falar assim, não, beleza, então tá tudo certo. Não, porque querendo ou não, a nossa cultura é de que quando alguém parte, nós sofremos muito. Então, alguns parentes de alguns vão partir por conta dessas epidemias, de algumas doenças. Há pouco tempo, há poucos anos, teve uma bactéria violentíssima que atingiu principalmente o Nordeste, se eu não estou enganado, que era muito difícil de combater com antibióticos, muito resistente, se eu não me engano, apelidado de superbactéria. Então, essas coisas vão acontecer. Mas a doutrina também diz, através de Allan Kardec, na Revista Espírita, que nós temos um sério problema de higiene. Já naquela época de Kardec já tinha o cólera, ou a cólera, essa doença que matou muitas pessoas e também por questões de higiene. Sendo comprovado, não sei se já foi comprovado, mas sendo comprovado que o Covid-19 é uma evolução baseada numa troca por conta de alimentação de morcego, não sei se isso já foi comprovado efetivamente, mas independentemente disso, é uma questão puramente de higiene. Quais são as pessoas mais suscetíveis? É claro que se não for para ser, não será. Mas nós já vimos casos de pessoas de mais de 90 anos saindo curados da doença. Mas já vimos pessoas também mais jovens do que o chamado grupo de risco partindo. Nós não estamos nos preocupando com a nossa saúde. Nós estamos relapsos com o nosso corpo em todos os aspectos, ainda que o nosso corpo não seja responsável pelas nossas falhas. Que algumas pessoas acham, não, mas lá está escrito que a carne é fraca. Conversa fiada. O texto grego de Mateus, capítulo 26, verso 41 é: vigiai e orai, posto que o pneuma, o espírito, está pronto, mas o sarqués é fraco. Aí eu falei assim, o que é isso? Pneuma, sopro, que vai falar em hebraico, ruá.
espírito, alma. Para nós, espíritas, espírito e alma só tem uma função, os dois nomes. Para identificar, quando está encarnado, chamamos de alma, desencarnado, chamamos de espírito. Só para facilitar. Para nós é uma coisa só. Para a Bíblia já não é. Para a Bíblia, a alma seria o sarqués. Seria o sarqués. Porque a alma tem a ver com a natureza humana. A palavra soma em grego quer dizer corpo. Carne com sentido de corpo. Mas a palavra sarqués quer dizer carne com sentido de natureza humana. Então, os nossos desejos, nossas ansiedades, nossas paixões, isto sim é que é fraco, é que nos enfraquece. Porque na maioria das vezes nós vamos tomar atitudes divergentes daquilo que já acreditamos ser o certo, porque queremos fazer daquele jeito. Não quer dizer que é certo. Eu falo, por que você está fazendo? É o que eu quero. O indivíduo é proibido de comer açúcar pelo médico. Por quê? Porque ele é um diabético e muito grave. A glicose dele é muito suscetível a subir com muita rapidez e podendo levá-lo até um coma. E o indivíduo, vez ou outra, toma um cafezinho com açúcar, come um docinho, uma balinha e fala, isso não mata não, né? Pode ser que mate. Mas, de qualquer maneira, a culpa vai ser de quem? Do indivíduo que consumiu, porque o médico teve a responsabilidade de dizer, olha, você não deve consumir açúcar, porque o açúcar para você é veneno. Não que ele seja uma coisa maravilhosa para nós também, porque muitos médicos já entenderam, já têm explicado que o açúcar consumido de maneira incontrolada, ele é prejudicial também. Mas, independente disso, é a atitude do indivíduo. O indivíduo vai comer açúcar porque sabendo que é errado? Porque ele quer. Ele está com vontade. Nossas paixões, nossos desejos. Isto é que é fraco. Não tem nada a ver com a carne. Lá não fala soma. Mas nós precisamos cuidar do soma, do corpo. Por que precisamos? Porque é ele que mantém o espírito aqui encarnado. O que é morrer para nós espíritas? É quando o corpo não dá mais sustentação para o espírito. Então o espírito é expulso do corpo. Mesmo através do suicídio. Quando o indivíduo comete suicídio, ele destrói o corpo a ponto de não suportar mais a alma, ou o espírito. E nós, essência vital, seres cósmicos, nós somos consciência cósmica, somos expulsos dessa roupagem. É isso que é a morte para nós espíritas. Não é uma situação de escolha, assim, eu quero morrer. Não. Se eu quero, eu vou cometer suicídio, mas é uma forma do corpo, sempre o corpo, que vai expulsar. Então, se você não quer morrer, porque é interessante se você pergunta para as pessoas, você quer ir para o céu? Todo mundo sim. Aí você pergunta, então, e você quer morrer? Não. Eu falei, misericórdia, como é que vai para o céu sem morrer? Paulo de Tarso disse que não cabe ossos e sangue no plano espiritual, nos céus, então eu não posso levar meu corpo para lá. Eu preciso morrer. Todos querem ao céu, mas ninguém quer morrer. Se você não quer morrer de uma pandemia, de uma epidemia, faça o seu melhor. Cuide do seu corpo, da sua saúde. Seja mais higiênico com você mesmo. Claro, meus irmãos, que não podemos também tirar a questão de determinismo, porque em algum momento concordamos com um nível, um tipo de morte. E que se for mantida a programação, ela ocorrerá. Até para que a minha consciência, fique em paz com todo o crime que eu cometi, com todas as coisas que fiz, que a minha consciência pesa, e eu vou precisar, de alguma forma, purgar isso. Esta situação é natural. Então, Jesus, quando diz para nós não nos desesperarmos, ele está apenas dizendo que é para entender que isso faz parte. E, inclusive, ele diz que isto ainda não é o fim. E isto é que é interessante. Ainda não ser o fim. Porque o fim vai ser quando houver a troca definitiva, a retirada definitiva daqueles que não fazem parte mais desse processo da Terra. Aí pode ser que você me pergunte, que pode ser, alguns não espíritas podem estar nos ouvindo agora ao vivo ou mais tarde assistir o vídeo. E como é isso? Como é que é esse processo? Então essas pessoas vão para o inferno? Não, o inferno não existe, nunca existiu. O inferno é uma invenção humana, uma criação mental humana. O ser humano tentou, de alguma forma, criar um grande culpado para os seus próprios erros, e esse nós chamamos atualmente de diabo, satanás, o nome que você quiser. Mas essa criatura não existe, nunca existiu, é mitológico.
E o lugar de origem dele, o lugar de destino, na verdade, para onde ele vai, também é mitológico. Então, o que vai acontecer com essas pessoas? É inferno? Não. É inferno, mas um outro tipo, porque o inferno mesmo, ele é mental. É uma criação mental nossa. Nós vamos estar sempre criando os nossos próprios caminhos mentais. Então, o céu e o inferno está na nossa própria mente. O que você cria para o céu pós-vida? Quem já leu André Luiz sabe que em algum momento ele encontra com seu avô e seu avô está juntando lama, muita lama. Mas quando o André Luiz toca a cabeça, né, do avô dele para ver o que ele vê, o avô dele se vê juntando dinheiro, pegando dinheiro. E não tem dinheiro nenhum ali, até porque ele está no plano espiritual. Né? Esses bens materiais não nos acompanham depois do túmulo. Até o túmulo acompanha. Inclusive, eu ouvi espírita dizer isso é uma das coisas mais, me perdoe, uma das coisas mais bobas que eu conheço. Não é porque a riqueza não vai para o túmulo, é óbvio que vai. Ela não passa de lá. Os faraós mostraram que ia. Tem um americano que eu nem sei, eu falo isso de vez em quando, e realmente não sei se ele conseguiu ou não, ele queria ser enterrado no próprio carro dele, e vamos supor que foi. Foi, o carro foi até o túmulo, mas ele não sai do outro lado dirigindo. O indivíduo vai comprou uma roupa, eu quero ser enterrado com essa roupa não vai com ele, fica lá no túmulo, tanto que quando vão fazer a liberação daqueles ossos, tá lá, pedaço da roupa ainda. Dependendo do tipo de roupa, então tá integral ali. Então, mas até o túmulo vai. Relógio, aliança, tudo isso vai para o túmulo. Não passa. E esses indivíduos que não vão regressar à Terra, o que ocorre com eles? Serão reencarnantes de um outro planeta. Um planeta num nível um pouco abaixo daqui que seja, mas abaixo daqui. Com que objetivo Deus faz isso? Porque com a evolução intelectual daquela criatura, ele tem condições de amplificar o movimento desse novo planeta. Fazer com que o planeta cresça mais rapidamente em nível intelectual. Mas também adquirindo a possibilidade, a oportunidade de evoluir moralmente aquilo que lhe faltou. Em alguns casos, ele pode, um tempo depois, numa ou duas ou três, ou um pouco mais de encarnações, regressar até seu planeta de origem. Porque ele pode adquirir o nível necessário para regressar. E pode voltar a reencarnar de onde ele era. No nosso exemplo que nós estamos falando, o indivíduo pode voltar para a Terra em algum momento. Mas ele também pode evoluir somente naquele planeta e quando ocorrer a divisão naquele planeta, ele ficar encarnado e outros partirem. Então, tudo é uma questão do próprio indivíduo, uma questão pessoal, é uma escolha. Eu escolho o que eu vou fazer. Eu escolho o que vai acontecer na minha vida. Eu escolho o meu destino. Sou somente eu, mais ninguém. Ainda que você queira assumir o erro do outro, porque fulano, mas o erro foi meu. Não, é uma questão consciencial. Mesmo que você vá preso no lugar de alguém, a consciência do criminoso vai pesar em algum momento e ele se manterá na possibilidade de ele purgar o seu crime. Você pode simplesmente pagar, sofrer um pouco mais do que deveria, assumindo um erro alheio, mas não vai adiantar. Essa pessoa terá que purgar, porque não é uma questão de Deus punir, é uma questão da consciência do indivíduo. Quando falamos dessas situações, vamos ver também esses rumores de guerra, essas guerras civis, olha só, o povo contra o próprio povo. Nós estamos vendo ainda isso. As pessoas que estão sendo expulsas dos seus países pelo governante daquele momento, o indivíduo que estaria ali para protegê-los, para ampará-los. São eleitos com uma função, mas não cumprem. E o que ocorre é que essas pessoas são expulsas e têm que ser absorvidas em outros países. Isso faz com que gere atrito nesses países também, porque muitos países a economia já não está equilibrada. Aí virão muitas pessoas de uma como é que eu posso dizer? De uma economia em desequilíbrio. Pessoas muito pobres, abandonando tudo que tinha para um país cuja necessidade ainda é premente de evolução. E aí começa a gerar aqueles atritos, que a gente não deve recebê-los e outros que a gente deve recebê-los. Mas nós somos cristãos, temos que recebê-los. Mas não devemos, porque... Então,
as pessoas estão sendo colocadas umas contra as outras. Jesus também disse, há muito tempo, que quando ele estava vindo, que ele disse, eu vim para separar e não para juntar. Vim para colocar filhos contra pais, filhas contra mães, irmão contra irmão, sogra contra nora. Se bem que colocar sogra contra nora não precisa ser o evangelho de Jesus, qualquer coisa é suficiente de colocar uma nora contra a sogra. Mas ele vinha deixando claro de que isso aconteceria. E isso vai se mostrando na nossa história, porque a lei divina ela vai simplesmente ser sempre, em todo tempo, aplicada. Eu aceitando ou não. Por quê? Porque Deus, quando prepara seu códice legal, o seu códice de leis, ele prepara como um todo para o objetivo final, para que todos estejamos num patamar evolutivo. E o indivíduo pode resistir. Existe uma frase que eu amo, uma frase budista que diz assim, não é a mudança que é dolorosa, é a resistência a ela. Então, quanto mais eu resisto à mudança, mais eu sofro. Então, eu acabo sofrendo sem necessidade. Ou além do que eu deveria sofrer, porque eu insisto em me manter ali. Como a gente costuma brincar na psicanálise ou na psicologia, chamado de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui sempre assim, eu sou desse jeito, e blá, 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 blá. Tá, então continue sendo e apanhando da vida. Aí alguém vem e fala assim, não, mas eu estou muito arrependido, e chora, chora. Existe uma frase também que quebra um pouco isso, que diz assim, quem se arrepende não chora, muda. Tem que ficar chorando, não. Você está arrependido, você reconheceu que o que você está fazendo está errado, não chora, muda. Pare de fazer aquilo, pare de errar. É assim que se evolui. A dor, meus irmãos, ela é um amigo queridíssimo. Durante, não. Durante era um professor extremamente Caxias, e que te vigia e que pega no pé. A dor, como o nome já diz, ela vai doer, e vai doer muito. Mas quando passamos por ela, que aquela dor fica para trás, nós nos percebemos pessoas muito melhores do que éramos. Porque, de alguma forma, aquilo vai me fazer crescer, me tirar da caverna, lá de Platão, do mito da caverna, me tirar da chamada zona de conforto. E a maioria de nós ainda estamos instalados numa zona de conforto. Não conseguimos entender a vertente do pensamento cristão. Não conseguimos buscar o entendimento das palavras do Cristo. Jesus é muito claro em cada aspecto do que diz, ainda que em certos momentos esteja em parábolas, mas as parábolas são com a intenção até de simplificar ainda mais. Jesus sempre deixa claro que tudo é uma questão da atitude do indivíduo. Então, Santana, eu posso voltar, eu posso correr, eu posso ir em direção a Deus de novo? Claro, óbvio. Parábola do filho pródigo. Ele chega e fala, me deixa comer lavagem. Eu falo assim, não, você é meu filho amado, eu estou feliz porque você voltou. Então, então Deus castiga? Vou repetir. Não, Deus não castiga. Isso é uma conversa fiada e é uma linha de pensamento completamente ridícula. Primeiro que Deus não perdoa, porque para perdoar tem que haver liberação da mágoa. Deus não se magoa, Deus não fica de malzinho, Deus não faz beicinho, não fica de mal come sal na panela de mingau. Se você não sabe o que é isso, vá no Google. Primeiro, você é muito jovem, então ótimo. Segundo, vá no Google e vai aprender o que é isso. Então, Deus não fica de malzinho, fazendo beicinho, bravinho, não. Deus é perfeito, soberano, íntegro, completo em sua perfeição, perfeito em tudo que faz, em tudo que é. Nós é que necessitamos do processo evolutivo. E dói mais quanto maior a minha resistência. Quando Jesus vem trabalhar isso, nós vamos voltar agora ao capítulo 25 de Mateus, que sai um pouco do 24, mas vai nos demonstrar a necessidade do capítulo 24. Jesus vem nos dizer o seguinte, que de ovelhas e bodes, por que ele fala ovelha e por que ele fala bode? Para quem conhece esses animais, eu vou chover no molhado, mas para quem não conhece, vou dar algumas características que naquela época já era conhecida. A ovelha é um animal extremamente dócil, de muito fácil condução. E os cães lá de pastoreio, junto com os pastores, vão conduzi-los e elas vão sendo conduzidas muito tranquilamente. Os cães estão ali, costumam dormir ao redor
dos rebanhos para proteger de ataque de outros animais, de predadores. Os cães começam a latir, elas vão na direção da água, do local que o cão determina, né, de acordo com o pastor, o ser humano. E elas, quando vão passar pela chamada tosquear uma ovelha, tirar a sua lã, ela é travada num tipo de pequeno curral, e ali ela pega com aquela máquina que vai cortando a lã. As primeiras vezes que a ovelha passa por isso, ela entra em desespero, porque o animal não está preparado para isso. Então se bate de um lado, se bate do outro, fica desesperado, e acabou a tosquia, solta e ela está lá, pelada, né, sem aquela pelagem, sem a lã, e correndo livre e solta de boa. A partir de um número exato, para cada animal, mas talvez a terceira ou quarta tosquia, o animal já fica zen, tranquilo, sossegado, porque ele já entendeu, já passou por isso, e ele não foi ferido. Ainda que o incomode ainda, mas ele já não fica nesse desespero todo. A ovelha, então, se assemelha àquele que ouve o evangelho do Cristo e o absorve, e experimenta. Ainda que passe por tribulações, como as primeiras tosquias, entende que o pastor bendito está conduzindo elas e está protegendo-as, mesmo passando por alguns obstáculos. Jesus já havia nos dito que haveria, aquele que segue esse argumento, haveria separação. Pessoas que aceitariam, na mesma família, pessoas que não aceitariam. Então haveriam atritos, haveriam brigas. E isso era esperado. Jesus já havia profetizado tudo isso, inclusive o que acontece hoje em dia. Existem pessoas que, por se declarar espírita na família, são escorraçadas. Tem pessoas que se declaram umbandistas. Nossa, as pessoas já começam a ficar horrorizadas. Então, infelizmente, até hoje, esse tipo de coisa acontece, esse tipo de atitude acontece. Quando Jesus, então, fala do bode, o bode é um animal extremamente renitente, resistente, teimoso, como se fosse, porque teimosia tem a ver com razão, com raciocínio, não é o caso. Mas ele, se você, por exemplo, pegar uma bola de futebol e encostar na cabeça de um bode, ele começa a se inclinar. Ele vai endurecendo o corpo, inclinando. Quanto mais você empurra aquela bola, maior a resistência dele, maior a inclinação dele. Ele faz de tudo para resistir. Quando você tira a bola, ele cessa a sua inclinação, ele cessa a sua resistência. Eu falo que quando a gente faz isso com o bode, a gente vê claramente uma das leis de Newton sendo aplicadas. A toda força concorre uma força em sentido oposto de igual intensidade. Você não consegue mover o bode um único centímetro, um único milímetro do lugar. E se você der uma bobeada, virar de costas, ele te dá uma cabeçada e você vai cair, você vai comer lama. Eu costumo brincar, dizer que se você levantar bem rápido, vai dar tempo de você ver o bode fazendo assim, ó, daquele riso maroto, e provavelmente pensa assim, palhaço, encostando bola na minha cabeça, vai fazer alguma outra coisa. O bode se assemelha, então, pela sua teimosia, pela sua resistência, àqueles que ouvem o evangelho do Cristo, mas não se permitem nem mesmo experimentar, nem fazer uma experiência com o evangelho. E quando é questionado, quando é chamado a participar, a conhecer, vai nos chamar de loucos, vai nos ofender, vai nos agredir verbalmente, vai dizer que nós somos um bando de idiotas, de crentes idiotas, porque fica crendo em um Deus que ninguém pode provar. Tudo bem. Jesus também fala que muitos, no capítulo 24 lá de Mateus, ele vai falar que muitos iriam agredir os cristãos por conta do nome dele, por conta de seguirmos a ele. Tudo isso estava planejado. Então, entender que essa pandemia, por exemplo, que nós estamos passando nesse momento, ela não é um ato divino em si, não é Deus que está mandando punição para ninguém. Pelo amor de Deus, parem de falar essa besteira. Isso é uma das coisas mais horrendas que a gente pode dizer. Pintar Deus como se pintou no passado, um carrasco miserável. E é tudo que ele não é. Deus é amor. João diz isso na sua primeira epístola, na segunda ele diz que Deus é paz. Pelo amor de Deus, gente. Pare de falar uma besteira dessa. Você não tem base para se dizer isso. Deus é uma criatura extremamente amorosa. O que ele sente por nós é o mais puro e profundo amor. É o amor agapo, o amor perfeito, o amor de banquete. É incansável, inquestionável, inquebrantável, é um amor perfeito.
Mas ele permite essas coisas porque ele nos deu livre-arbítrio. Muito simples. Por que Deus deixa acontecer? Deixa porque ele estipulou o livre-arbítrio. Você faz o que você achar que deve, mas vai colher o que plantou. Isso é certo. Podemos escolher. Tem uma palestra aqui no canal, quem quiser assistir depois, que é plantio e colheita, eu falo exatamente sobre isso. Você escolhe o que você quiser plantar, de boa, mas você vai obrigatoriamente colher aquilo que você plantou. Então não tem como fugir disso. Sendo assim, vamos perceber que Jesus está nos alertando para que nós tomemos atitudes diferenciadas daquelas que estamos tomando, e se somos ainda como bodes, como criaturas teimosas, aprender a parar para ouvir. Eu falo também de vez em quando, já falei numa outra palestra aqui no canal, que se um indivíduo chega para você e fala, acho que você é um idiota. A primeira coisa que a pessoa faz é ofender o indivíduo ou ofender a mãe dele. A primeira coisa que a gente deveria fazer é dizer para ele, por que você acha isso? Por que você pensa isso de mim? Porque vai dar margem, inclusive, para o indivíduo me explicar. De repente, eu sou mesmo idiota, eu estou sendo, eu vou poder me corrigir. A dor é necessária. Então, por tudo... mas você está falando isso, mas eu não perdeu um parente no Covid? Não, realmente não. Que eu saiba, não. Mas vai acontecer. E eu não posso me revoltar com Deus. Isso é apenas algo natural, faz parte do processo. As outras doenças também fazem isso, também matam. Nós vamos ver o câncer matando ainda muito. Nós vamos ver a própria depressão que leva o indivíduo ao suicídio quando ela não é tratada. Olha o índice de suicídios que estão acontecendo no planeta. Tudo isso também mata. O indivíduo está matando a si mesmo. Por que o indivíduo se mata? Porque ou ele simplesmente perdeu, ou de alguma forma, por conta desses falsos profetas, esses falsos indivíduos que querem falsamente ajudar o povo, não deram a eles a base para querer viver. E a base para querer viver é, segundo Paulo de Tarso, a segunda das maiores virtudes, que é a esperança. Albert Schweitzer, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, chamado médico da selva, médico dos pobres, Schweitzer disse certa vez que a verdadeira desgraça não é quando o homem morre. A verdadeira desgraça é quando morre dentro do homem algo enquanto ele ainda está vivo. Schweitzer está falando da morte da esperança. Então, nós não podemos permitir que a esperança se perca dentro de nós e, se pudermos, fazer de tudo para estabelecer ou restabelecer a esperança no outro, para que o outro reconheça que existe um Deus que vela por nós e que nada é por acaso. O acaso é caótico, o acaso é desorganizado. E tudo, o próprio Kardec diz na Gênesis, lá nos Sinais dos Tempos, que tudo está organizado, existe um ser inteligente que organiza tudo. Está tudo dentro do que tem que ser. Ainda que eu não aceite, faz parte. Eu preciso aprender a reconhecer a mão de Deus. Até porque, meus irmãos, principalmente nós espíritas, sabemos que não acaba aqui. Nós vamos continuar vivos e em algum momento vamos regressar à carne, à vida física, numa outra vivência. Então não é fim de nada, é mudança. É sinais de mudança, de fim de um certo tempo, mas não do tempo todo, de tudo da existência. Não é nada disso. Aprender que faz parte. Um indivíduo da sua família partiu por conta da pandemia, não culpe a Deus, não culpe o homem em si, mas entenda, faz parte do processo, é natural. Viver e morrer é natural para todos nós. Todos nós nascemos e morremos. Não tem. O que você faz no intervalo é uma questão muito pessoal, que vai influenciar a cultura da qual você viveu, o seu nível intelectual, a sua capacidade cognitiva e a cultura, né, a bagagem cultural que cada um tem, as experiências pelo que passou. E nós vemos ainda hoje pessoas que estão destruindo as outras pessoas por interesses materiais. É engraçado porque nós viemos a esse planeta sem trazer coisa alguma. E vamos retornar sem levar coisa alguma. Mas nesse meio tempo, nós brigamos por aquilo que nem trouxemos, nem vamos levar. Um apego desnecessário à matéria. Um apego à beleza do corpo, ao invés da saúde do corpo. Cuidar do corpo para ser saudável. Não é se vai ser saudável e bonito, ótimo, beleza. Mas, acima de tudo, saudável. Conheço pessoas que estão fora do peso, mas que os exames dão todos perfeitos. A pessoa é saudável, ela está gordinha, mas os exames dão perfeitos. Aquele indivíduo é saudável.
independente do peso dele. Se ele quer emagrecer por estética, outra história, uma escolha dele, mas que ele é saudável, é. Nós precisamos lembrar que Jesus fala com clareza. Ele tem a única intenção de nos alertar, porque Jesus não tem lucro e nem perda com o nosso entendimento e com o nosso desentendimento. Jesus quer o nosso bem, mas se eu decidir ser retirado do planeta, não está nenhum problema. Jesus não vai ficar triste com isso. As pessoas têm mania de dizer, não, porque o céu fica alegria. Que fica o quê? Os seres elevados não ficam nem felizes nem tristes, estão acima disso. Alegria, tristeza, variação, cabe a nós. É um tipo de bipolaridade pessoal. Ora eu estou feliz, ora eu estou triste. Não é assim, não. Calma. Muita calma. Principalmente nessa hora. É fazer o melhor. Cuidar da saúde. Buscar, de alguma forma, fazer exercícios. Se você pode, faça do jeito que pode. Se só pode caminhar, caminhe. Se pode correr, corra. Se pode jogar alguma coisa, algum tipo de esporte, participar, vai fazer. Cuide-se. Para que os próximos vírus, as próximas bactérias, que virão com certeza, não tenham chance sobre você, a menos que seja a sua hora de partir. Aí não tem jeito, nós também sabemos que todos temos. Eu não sei nem se eu vou concluir essa palestra, talvez em algum momento eu vou desencarnar aqui na frente, vou cair em frente ao teclado. Eu não sei, e não me cabe saber, eu acho ótimo não saber. Não que eu vou me descuidar. Mas eu prefiro não saber, porque eu vou viver os meus dias esperando o dia da minha partida. E não vejo nenhum tipo de possibilidade de esperança nisso. Repetindo, então, agora, qual é a linha de corte que Jesus determina? Porque ele diz para algumas pessoas que são ovelhas, e diz a outra que são bodes. As ovelhas, ele diz, vinde, pois, bendito de meu Pai, ao paraíso celeste que eles creem desde o princípio dos tempos. Então vamos lá. Primeiro que Jesus fala que esses indivíduos são justos, porque ele falou, os justos perguntarão. Nós vamos ver no capítulo 39, verso 7 do livro de Salmos. Meus irmãos, eu peço perdão, não sei se é Salmo 37, verso 9 ou 39, verso 7. Eu vou conferir depois, mas é um dos dois. Diz que os justos herdarão a terra. Mateus capítulo 5, verso 5 diz que os mansos herdarão a terra. E a ovelha é um simbolismo de mansuetude, de mansidão. Então, Jesus está concordando com o argumento do Provérbios, que os justos, os mansos, herdam o planeta Terra. Os outros vão ser retirados. E o verso 30, lá do capítulo 25 de Mateus, diz que o servo infiel terá pés e mãos atados e será lançado onde haverá choro, trevas e ranger de dentes. Isso é demonstrado claramente lá na Gênese bíblica também, por isso eu defendo essa ideia. Trevas do conhecimento, ranger de dentes, a raiva de saber que eu estou nesse planeta, expatriado de Capela, de um planeta que eu poderia já estar bem, por minha própria escolha. E o choro de sentir a falta da tecnologia, e principalmente das pessoas com quem eu convivia. Então, e por que pés e mãos atados? Porque em algum momento nós não teremos mais escolha. O livre-arbítrio será tolhido. Em que sentido? Olha, é a última vez. Você infelizmente não se adaptou. Então agora eu não posso escolher mais ficar aqui. A escolha já foi feita. Como eu até o último instante eu não tomei jeito, eu vou ser retirado para um planeta inferior, para fazer aquele processo que nós narramos no decorrer do nosso tempo aí. Aqueles que se adequarem ficarão aqui. Outros, de outros planetas, que tiverem condições melhores, também virão para a Terra. Nós faremos isso e o planeta vai evoluir na medida que evoluem os seus habitantes. Me foi pedido para responder algumas perguntas, e antes eu quero encerrar dizendo que o que corta, a linha de corte, é obviamente, segundo o próprio Paulo de Tarso, a maior de todas as virtudes, a caridade. Quando eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber. Estive frio, você me agasalhou, eu estive perdido, você me encontrou, estive preso, hospitalizado, você me visitou, ou seja, na minha necessidade, você me auxiliou. A caridade, a evolução moral, é que será a linha de corte, que vai separar a nós nesses sinais dos tempos. Em algum momento, uns ficam
outros vão, como já aconteceu em vários planetas e acontecerá em todos os planetas, sem exceção. Então vamos às perguntas. A minha diretora está aqui me passando as perguntas. Vamos ver. Amor, vou pedir para você ler para mim. Pode ler. Fabiana Rocha quer saber por que você acha que essa é a última encarnação antes da separação. Comentar e indicar biografias. Tá. Vamos lá, Fabiana. Você me perguntou por que eu acho. Não tem biografia sobre isso. Por isso que eu falei que a opinião é pessoal. Porque eu vejo que existem o mal tem destoado. Tem situações, por exemplo, aqui na minha região, que uma câmera flagrou um indivíduo que parou o carro, desceu do carro para chutar um cachorro na rua. Ou seja, isso é mórbido, isso é um mal absurdo, é desnecessário. Então eu estou vendo o que a gente sabe é que nos últimos instantes, todos terão uma última oportunidade. Eu tenho visto o mal muito intenso. Muito intenso. Pessoas que falam que o presidente falou aquilo, ficou horrorizado, mas que também concordam com ele, que acham que deveria matar mesmo o bandido. O problema de matar o bandido é que se um dia o seu filho também for bandido, porque pode acontecer. Então você acha que deve matar seu filho também? Porque se ele é bandido tem que morrer. É isso? Não tem. Nós não temos poder sobre a vida, mas tenho visto isso. Então, Fabiana, é só por isso que eu acredito. Não tem uma bibliografia, porque eu falei no início. É minha opinião que nós estamos na última. Tá? Para mim, realmente estamos. Mas é minha opinião. Isso não deve ser levado a sério, porque pode ser que não seja essa encarnação, pode ser que daqui 2 outras ou 3, não sei. Mas eu acredito porque eu tenho visto o mal destoando. Porque a impressão que eu tenho é que as coisas estavam tão tranquilinhas, de repente deu uma queda muito grande. Então eu acredito que esses espíritos que estão vindo para ter essa última oportunidade. Isso ocorreria nos últimos instantes. Tá bom? Jéssica Souza, essa questão de você trazer que Jesus veio justamente separar a relação a familiares, como podemos lidar com pessoas do nosso convívio que você quer melhorar sua relação com ela, mas não consegue? Então vamos lá, Jéssica. Eu estou respondendo a pergunta da Jéssica. Por favor, quem puder, leia a pergunta aí, que a minha esposa está lendo para mim aqui. Jéssica, o problema é o seguinte, que eu não posso abrir mão da minha crença por causa do outro. O que normalmente vai fazer o indivíduo aceitar você por uma crença distinta da dele é a mudança que você vai demonstrar. Quando você se mostra uma pessoa mais melhorada por uma doutrina, qualquer uma delas, você se tornou protestante, isso te tornou uma pessoa melhor, você se tornou católico, não importa. A doutrina que você abraçou, que te tornou uma pessoa melhor, a pessoa vai aprender a respeitar, principalmente porque vê o resultado em você. Lidar com o ser humano é sempre bastante complicado, mas lembre-se que nós somos seres humanos, nós também somos complicados para os outros, assim como os outros são complicados para nós, tá bom? Então, é isso, é você mostrar a mudança que isso ocorre em você, o que nós espíritas chamamos de reforma íntima. Mostre uma mudança íntima e a pessoa vai ter que dar a mão à palmatória, ela vai ter que dizer, poxa, eu não gosto dessa religião sua, não concordo, mas, puxa vida, sem dúvida, fulano ficou muito melhor. A Débora Freitas. Eu, enquanto espírita, erro em desejar a troca do governo. Oro por dias melhores e creio que outros governantes ajudarão mais. Ô Débora, não é que você erra. Primeiro, um beijo para você, que eu te amo muito. Você, a Débora, para quem não sabe, é da minha família de Viçosa, é a família que me recebe lá. Ela, o irmão, o pai, a mãe, um beijo para todos vocês, amo vocês de coração. Débora, não, você não está errado. Nós erramos, segundo o Conduta Espírita, quando emitimos carga negativa a esses indivíduos, porque cabe a nós emitirmos carga positiva. Não há nenhum problema você ansiar. Né? Eu tenho um anseio por um governo melhor. Ótimo, bacana. Eduque os jovens, para que eles votem direito, para que eles façam melhores escolhas durante o voto, porque é o único momento que a gente tem o poder de decisão. A partir dali, o Conduta Espírita diz que nos cabe orar por esses indivíduos. E eu, ao final de todo dia, na minha prece no fim do dia, eu oro pelo nosso atual presidente. Eu não gosto dele, não gosto do outro também, já falei, não gosto mesmo, não que eu odeio, não odeio eles, mas não gosto, não me representam nenhum dos dois. Para mim são dois nadas. Mas eu oro por ele, principalmente porque ele se diz ser cristão. Então eu tenho orado pedindo a Deus para que o toque o coração dele. Aí você fala assim, mas ele não vai mudar. Aí, meu irmão, eu te digo,
Você já ouviu isso de alguém também, que você não ia mudar em algumas coisas, e você mudou. Nós temos a capacidade de mudar, nós somos capazes de mudar. O problema é, nós temos a vontade de mudar. Porque eu oro para que ele tenha vontade de mudar. Capacidade eu acredito que ele tenha. Porque todos nós temos essa capacidade. Até porque ninguém muda o outro, mas nós temos a capacidade de mudar a nós mesmos. Então eu peço nas minhas orações para que Deus o influencie, para que ele se torne uma pessoa digna, uma pessoa que faça o melhor realmente para o povo como um todo. Não somente para aqueles que o elegeram, mas para todos nós. Até porque o barco é um só. Nós estamos no mesmo barco. Emanuele, como fica a reencarnação de pessoas que nascem com padrões comportamentais e psicopatas e que não apresentam tendência ao remorso, ao arrependimento dos seus atos? Emanuele, o que acontece? O processo reencarnatório, muitas vezes, ele pode ser programado, que a maioria das vezes é. André Luiz fala desse setor lá, mas tem também aqueles que são lançados para que eles voltem a se recuperar. Aquela chamada reencarnação compulsória. Então, muitos indivíduos são reencarnados compulsoriamente, contra a vontade, até porque eles não têm a capacidade racional para decidir sobre a própria reencarnação, como a maioria chega lá e fala assim, olha, seria bom que você nascesse filho de fulano. Mas, pelo amor de Deus, eu odeio ele. Pois é, mas seria bom você nascer como filho, para quebrar esse laço de mágoa, ou então como mãe, ou como pai, ou como irmão, como marido e mulher, para você desfazer esse laço de mágoa, de ódio e tal. Porque se Deus colocasse os inimigos todos eles fora da família, a gente ia mudar de cidade, de bairro, de cidade, até de país, para não ter que falar com aquelas pessoas. Mas quando ele coloca na família, a gente arruma um jeito de, pelo menos, lutar contra essa tendência de afastamento. Então, esses indivíduos que vêm com psicopatia, com sociopatia, são pessoas que comumente vêm por reencarnação compulsória. É uma forma do plano espiritual ajudá-los. Não tem livre-arbítrio? Tem. No caso deles, o livre-arbítrio está anulado temporariamente, porque o livre-arbítrio é ligado à razão, ao poder de escolha. Por isso é arbitrar, escolher. Eu quero ir pela direita ou eu quero ir para a esquerda? Eu quero reencarnar ou eu não quero? Eu quero aceito isso ou não? Esses indivíduos estão tolhidos desse processo. Então, eles obrigatoriamente são reencarnados para que possam, de alguma forma, nesse impacto, ter uma melhora, porque Deus jamais desiste de qualquer um de nós. Nós somos criados para sermos seres viventes pela eternidade. Uma única vida, viveremos para sempre. Mas, como diz o Falcone, várias vivências, várias encarnações. Bom? César, como saber que estamos na nova era ou sermos exilados? Ô César, não dá para saber, mas se for como eu acredito, não é a doutrina espírita que diz isso, eu acredito que estamos na última, a linha de corte é a caridade, é abrir mão de si mesmo, é ajudar o outro, sem esperar algo em troca. E isto é um grande exercício para nós, é muito difícil. Eu cheguei a um ponto que eu digo algumas vezes que o que eu ajudo, mas eu tenho esperado agora do outro a ingratidão. Porque assim eu me firo menos, eu não deixo de ajudar e eu me firo menos, porque a ingratidão é uma coisa dolorosa. Vitor Hugo diz que a ingratidão é inerente aos infelizes, porque isso faz parte da infelicidade deles. Então, lidar com a ingratidão humana é complicado, mas nós precisamos ajudar aqueles que precisam de ajuda, aqueles que não conseguem ajudar a si mesmos, mesmo que eles sejam ou não gratos a nós. Mas nós sempre esperamos gratidão. Não a gratidão necessariamente de um obrigado, de retribuição, mas a gente nunca espera de alguém que nos arrebente, que logo depois que você ajudou, que te faça algum mal. Mas faz parte da natureza humana. Nós temos o hábito ainda de nos apegarmos à última coisa, e foi algo de ruim que você fez, mas eu acabo esquecendo de todo o bem que você fez a meu favor. Então, ainda faz parte da nossa natureza. Então, o segredo seria, faz o seu melhor. Seja o melhor possível que você puder, ajude da forma que você puder a quem quer que precise. Que eu costumo dizer, faça como Jesus, não na proporção dele, que Jesus tem uma proporção muito diferente, mas faça como ele, nunca desista e faça tudo que você puder. Tá bom? Maria Clara, como em meio à pandemia ser ovelha e ter a tranquilidade e a serenidade para esperar possa esse período tão turbulento?
Maria Clara, a pergunta é muito coerente. Por favor, vou repetir. Os que puderem, leiam depois nos comentários as perguntas, porque minha esposa está lendo e se eu for repetir vai ficar complicado. A Maria Clara pergunta sobre como ser ovelha nesse período de pandemia, como esperar. Maria Clara, ajude, sempre. Estenda a mão, faz o seu melhor, o seu melhor, o seu. Não o melhor de Jesus, que a gente não tem essa capacidade ainda. Faça o seu melhor. Mantenha a sua consciência em paz. Porque eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, que nós só dormimos com a nossa consciência, com mais ninguém. Você pode estar na cama com 10 pessoas, mas vocês dormem só com a sua consciência. E é ela que tem que estar em paz. Faça o seu melhor. Sempre o seu melhor, para que você esteja em paz com a sua consciência, que vai permitir que você durma igual um bebê. Entretanto, se a sua consciência estiver pesada, o seu sono não chega. Em algum momento, se você entender... costumo até falar o seguinte, eu não sei se é a mesma Maria Clara, mas se for uma grande amiga minha que é enfermeira, técnica de enfermagem, fazendo enfermagem, faculdade de enfermagem, eu costumo dizer para ela o seguinte, que faça o certo, diga a verdade sempre, porque é assim que funciona, a minha consciência tem que estar em paz, eu não posso controlar a consciência dos outros, só a minha, eu só dependo da minha, só da minha. Sou eu mesmo. Te amo muito, tá? Amo muito a sua família também, você sabe disso. Então, Maria, é isso. É aquilo que a gente conversou aquele dia. É fazer o seu melhor, estar em paz com a sua consciência. E entender que tudo tem um tempo. Em Eclesiastes, capítulo 7, verso 12, diz que há um tempo para tudo. Capítulo 3 de Eclesiastes. Há um tempo para tudo. E há um tempo para tudo, realmente. Inclusive para passar esse período. Mas o que a gente tem que tirar desse período? Como vai ser o próximo? O próximo vírus, a próxima bactéria? Nós vamos nos preparar? Essa dor que nós estamos passando agora do confinamento, tudo isso, vai nos tirar da zona de conforto? Vai nos fazer ficar mais atentos? Ficar mais responsáveis? Quando você sentir sintomas de uma gripe, de um resfriado, você vai sair de máscara, como os japoneses costumam fazer, para evitar contaminar o outro? Então, o que nós vamos mudar? Hoje eu estava falando sobre isso, inclusive com minha cunhada, que o indivíduo, não importa o que a vida faça com você, importa o que você vai fazer com o que a vida fez. Porque não adianta viver num mundo de ilusões. Não, porque eu acho que isso é um pesadelo, amanhã eu vou acordar e... Mentira, não vai. Acontece o que está acontecendo nesse momento. Então, o que eu posso fazer com o que está acontecendo? Não com a ilusão que eu quero viver. Eu não posso viver numa ilusão. Porque amanhã, quem sabe, né? A gente está num pesadelo, amanhã vai acordar. Não vai não. É uma pandemia mesmo. E é um vírus perigoso, não é dos mais perigosos, mas é um vírus perigoso. E sim, muita gente vai ser contaminada, muita gente vai perecer, mas muitos vão sobreviver. Mas o que os sobreviventes vão aprender com isso? Para as próximas possibilidades, para os próximos vírus, para as próximas bactérias? Como nós vamos nos preparar para isso? É aí que nós vamos fazer diferença. Então, Maria, beijo para você, tá? Leandro Vieira, podemos dizer que as mortes na pandemia é um caso de desencarne coletivo? Sim, podemos sim. Toda pandemia, como cólera, como a peste bubônica, como a gripe espanhola, tudo isso é um desencarne coletivo, sim. É sim. Que a gente tem uma ideia de que o desencarne coletivo é o grupo morre todo junto, não um avião cai, não. Existe, sim, nesse tipo de situação, um desencarne coletivo. Podemos dizer sim, tá? Podemos sim. Gente, precisa encerrar. Queria agradecer ao EGEVS, aos jovens de Viçosa e sub-região. Vocês são nota 10. Eu espero, de todo o coração, ter estado à altura do que me pediram. Principalmente a você, Fabiana, que conduziu o convite, que conduziu o trabalho no 21º CRE. Desejo de todo o coração que o Senhor abençoe a vida de todos vocês e peço muito a Deus que a gente se liberte rápido dessa pandemia, porque eu estou com saudade de vocês, meus amigos de Viçosa, de poder abraçá-los, beijar o rosto de cada um de vocês. Vontade de chegar na casa da Débora e abraçar, cumprimentar e abraçar o pai dela, o rei. O rei é gente boa demais, pessoa maravilhosa. Então, muito obrigado, meus amigos, por tudo, por todo o carinho. Minha esposa quer me mostrar alguma coisa aqui. Pode falar, amor. Foi a Fabiana para lembrar você no final, falar sobre as outras palestras. Boa, isso mesmo, Fabiana. Meus irmãos,
vão haver outras palestras, tá? Sempre nesse horário das 20 horas. Eu não tenho agora como mandar para vocês a imagem, mas procurem no 21º CRE, se não me engano, lá de Viçosa, vão ter novas palestras. O EGEVS, o CRE é o Conselho Regional. Então, esse EGEVS vai, se eu não me engano, até o dia 5. Se eu não me engano, até o dia 5. Eu peço perdão porque eu não estou com a imagem aqui, mas haverão outras palestras. Procurem, por favor, ir ao canal do EGEVS. Fabiana, por favor, deixa no comentário aí qual é o canal para as pessoas poderem, num comentário do vídeo, para as pessoas depois buscarem lá o canal de vocês para ver as outras palestras. Terão pessoas maravilhosas lá e palestras excelentes, com temas muito, muito pertinentes. Encerro agora, como de costume, faço meu encerramento pedindo a Deus que ilumine e proteja cada um que me emprestou ouvido, todos vocês. Agradeço a Deus pelos seus ouvidos caridosos, ao EGEVS, porque me deram a oportunidade de falar do meu Senhor. Desejo a vocês a bênção do profeta Isaías. Agradeço também a Jesus, acima de tudo, porque Jesus me salvou, eu sou salvo. Jesus me salvou das trevas da ignorância e das amarras da preguiça. E ordenou que eu estudasse e falasse sobre ele. Eu afirmo sem nenhum medo que, por enquanto, essa é a única coisa que eu já sei fazer por amor na minha vida. É falar do meu Senhor e Salvador. Mas ele me disse certa vez ao pé do ouvido: não vou limpar nenhum dos teus crimes, mas eu estarei com você até o fim, até que você pague pelo último deles. E é por isso que eu glorifico a Deus. Porque na plenitude da vitória onde Jesus se encontra, ele não se esquece de alguém como eu, que por enquanto não passo de um trapo da imundície. Encerro em definitivo nas palavras de Vicente de Paula, porque cabe com perfeição essa frase. Eu primeiro explico a frase, depois eu cito conforme ele disse. Ele diz que a verdadeira caridade deve ser sempre feita, não importando a quem. E agora eu falo nas palavras dele. A verdadeira caridade abre os braços e fecha os olhos. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser.